Chames TV conversa agora com Mônica Nassif, que é atriz e professora de dança do ventre no Clube Atlético Monte Líbano. Olá, Mônica. Conta pra gente um pouco da sua trajetória na dança do ventre. Eu iniciei as aulas de dança há 18 anos, pelo SESC, né? Porque o SESC é uma entidade que costuma ousar, né, nos temas e sempre novidade. São Paulo não existia muito locais onde existia aula de dança do ventre específico. E aí começou a se desenvolver um público, né? Isso em 1992. Aí com a novela deu um up, né? A novela O Clone. Nos clubes geralmente tinha as danças folclóricas, né? E eu comecei a dança pela a minha mãe ser de origem, né? Libanesa também. Eu já via na família aquelas coisas familiares, as danças familiares, quando cada vez um vai para o centro da roda e dança um pouco, né? As moças, os meus primos, as primas, né? Tal. E aí depois fui desenvolvendo a parte didática da dança, começando a pesquisar, e eu comecei a ver que realmente aquilo dava para eu trabalhar juntando a parte física, mas também juntando a parte quase terapêutica mesmo, que eu costumo pesquisar também, buscar saber mais, conhecer o corpo das pessoas, saber como as pessoas... os limites de cada uma, físicos, as linguagens corporais que as pessoas assumem com a idade, como elas podem se expressar melhor com a idade, entendeu? Aí eu comecei a falar, e com isso eu posso juntar as duas coisas, uma coisa de consciência e a coisa física e também a parte histórica e da origem mesmo. Sim. Trabalhar o feminino, os arquétipos femininos. Eu falei, é o tipo da dança que reúne todas as partes. Física, emocional, mental, intelectual, né? Para você saber coisas, começa a pesquisar, saber onde é que fica aquele país, por quê, né? Isso para as pessoas que não são de origem, né? Certo. É bem... Agora, chegando aqui no Clube Monte Líbano, eu encontrei pessoas que já sabiam do que eu estava falando, historicamente. Mas aí o corpo começou a responder aos estímulos que eram dados pelas professoras que tiveram aqui antes de mim e por mim. E aí eu encontrei um local que dava para desenvolver o trabalho, deixando ele mais rico, mais completo visualmente e fazendo com que as pessoas da colônia se identificassem com aquela dança sem a questão pejorativa que a dança carrega. Qual a origem da dança do ventre? De onde ela veio? Ela veio do Antigo Egito, da época do matriarcado. Então, na época que a sociedade era matriarcal, onde as mulheres faziam seus rituais, onde as mulheres coordenavam a sociedade, né? E aí, a partir da invasão árabe, é que ela foi divulgada pelo mundo, porque os árabes é um povo que comercializa, que viaja, né? Então, esse povo foi levando a dança para outros povos, né? E aí foi divulgado com isso, mas porque os egípcios, na época, principalmente, até hoje, os egípcios se mantêm uma sociedade fechada em si, né, assim, nesse ponto, né? Mônica, quais os benefícios da dança do ventre para quem pratica? Então, esse é um resultado do retorno que as alunas me dão, assim, que eu vou juntando, né? Fisicamente, tem as melhoras de massagear os órgãos internos, né? De você conseguir ter um ciclo menstrual agradável, menos ruim, né? Do seu intestino funcionar, da sua bexiga não ter problemas, as senhoras que têm problemas, né, de bexiga caída, essas coisas. E fisicamente, externamente, eu estou falando, os músculos são trabalhados, né? As pernas, o abdômen, o tronco, né? Isso tudo fisicamente. Emocionalmente vem a autoestima, né? Vem a postura sua muda de acordo com o mundo até, porque você fica mais segura, você gosta de você assim mesmo como você é, né? Porque a sua linguagem corporal te valoriza, né? Você consegue passar uma mensagem de beleza, de equilíbrio, de encanto, né? Então, emocionalmente, você cresce muito, né? Intelectualmente, como eu estava falando, você começa a pesquisar, começa até a aprender o idioma, começa a querer saber o que as músicas estão dizendo, né? A musicalidade, por exemplo, a gente toca instrumentos ao mesmo tempo que a gente dança, então você começa a aprender ritmo, pulsação, andamento, começa a ver métrica musical. Então a dança, ela te ajuda em vários níveis, realmente
assim, claro que fisicamente tem uns músculos que são menos trabalhados do que outros, aí você vai equalizando com outros exercícios, né? Porque a dança mesmo trabalha algumas coisas específicas e você faz uma musculação, você trabalha uma outra coisa. Então, às vezes, você fazendo um pouquinho de uma coisa com o outro, um completa o outro. A popularização da dança do ventre, a partir da divulgação, inclusive da novela O Clone da Rede Globo, trouxe também um tom pejorativo, você disse. Explica pra gente o que é esse tom pejorativo. Como é uma dança sensual, né, que tem uma sensualidade muito latente e as roupas são, né, você valoriza o colo, valoriza a barriga, né, o corte da saia valoriza a sua perna e aí mexe com a fantasia das pessoas, né, tanto de homens quanto de mulheres. E aí depende muito da postura da bailarina mostrar o que ela quer mostrar. Se ela quer mostrar esse lado vulgar, né, que leva as pessoas para essa região da vulgaridade, tudo bem, é uma escolha, né? Mas eu nunca, nesses 20 anos que eu danço, eu nunca tive nenhuma situação assim que você fala, eu cheguei nessa festa, quando eu saí aconteceu alguma coisa. Nunca, nunca, nessa história toda. E eu danço em festas, dancei em casas de chá, dancei regularmente em lugares. Eu chego sozinha, vou embora sozinha, faço meu trabalho, as pessoas gostam, né? Vêm falar depois, assim, viajando pelo Brasil e fora do Brasil, dançando. As pessoas assim, veem que você realmente faz um trabalho sério, né? Isso que é legal. E assim, sério, mas sem seriedade, né? Assim, porque o sorriso é o que ganha da primeira. Assim. Toda essa divulgação a partir da novela, você acha que ela foi boa, foi ruim ou ambos? Não, acho que foi bom. Acho que foi bom, sim. Claro que vem todo tipo de pessoa, aí depois vai acontecer uma peneira, né? Mas o legal é que as pessoas têm a oportunidade de saber mais de outras coisas, né? Acho que as pessoas têm que ter opção, né? Então, assim, não existe só uma dança brasileira, que no Brasil existem vários tipos de dança, ou uma dança latina, que é salsa, tango, flamenco, né? Então, existem outras coisas também. Então, as pessoas mais simplórias que não tinham acesso, elas passaram a ter, tanto à moda quanto aos trejeitos, né? E aí vai procurar, às vezes por impulso e achar que é fácil, aí começa a ver que é difícil, que não é tão fácil assim, mas que você vai aprendendo a falar uma língua nova e você vai conseguindo chegar num nível, você encontra aquele exercício como sendo seu, né? Você fala, isso que eu quero fazer, ou se não é isso que eu quero fazer, eu pensei que fosse de um jeito e é de outro, e aí você seleciona, né? Aí acontece uma seleção natural, assim. Mas eu acho bem legal. Na época, mesmo antes da novela, no Sesc, que eu dava aula, que eu dei aula 12 anos na mesma unidade do Sesc, eu cheguei a ter 4 turmas na mesma tarde, assim. 4 turmas lotadas, porque o Sesc sempre tem atividades lotadas. Isso mesmo antes da novela, porque o Sesc tem essa fama de oferecer atividades interessantes e novidades, né? Então, e aí depois, a partir da novela, vieram pessoas assim que não tinha nada a ver, e aí você reconhece na aula, você fala, essa pessoa não vai durar muito. Ela foi como curiosidade. Mas é legal, porque pelo menos ela foi, fez, viu o que era, que não era. Né? Eu acho que foi... Não tem lado negativo disso, não, assim, dessa coisa. Mesmo com essa última novela das Índias, né? Não tem lado negativo, assim. Tem a massificação da cultura, tal, parece que você já conhece, mas aí você vê que não é só aquilo, você vai pesquisar mais, se aprofundar, né? É legal isso, eu acho que dá uma opção para as pessoas, né? Obrigado, Mônica. Chames TV conversou com Mônica Nassif, professora de dança do ventre no Clube Atlético Monte Líbano. Chames TV conversa agora com Vera Tamer, que ela é coordenadora da dança do ventre no Clube Atlético Monte Líbano. Olá, Vera. Olá. Como começou a dança do ventre no Monte Líbano? Olha, nós começamos há mais ou menos 10 anos e tivemos 3 professoras. Só que ao longo desses anos foi desenvolvendo e começou a ter mais procura. E nós formamos um grupo, foi formado um grupo de mais ou menos 10 pessoas e nós nos apresentamos, somos convidadas para mostras de dança interclubes, somos convidadas para o Museu do Imigrante, para mostrar a arte árabe, a dança árabe. Então, isso foi desenvolvido ao longo desses anos. E agora nós estamos com a Mônica e isso foi dado uma oportunidade maior, porque como ela entendeu a proposta, inclusive que esse lado que ela mostra da dança, que não é pejorativa,
que é uma preservação da cultura árabe em si, né? No começo tinha a resistência das próprias mulheres. Eu convidava, eu chegava, vamos fazer aula, entra no curso. Elas, a gente não quer, ou o marido não quer, ou o filho não gosta. Sempre tinha um problema. Não gosto por causa da roupa que vai apresentar. Mas aos poucos foram perdendo essa inibição, porque justamente a gente explora um outro lado da dança. A gente explora esse lado mais cultural. Como a dança do ventre contribui para a integração entre as próprias sócias e entre elas e as famílias? Olha, contribuiu para mostrar essa arte, né? Inclusive a diretoria tem nos apoiado cada vez mais. Os diretores, o presidente veio assistir nosso espetáculo. Então está sendo cada vez mais apreciado pelas famílias. Vera, compara um pouco pra gente como é a dança do ventre aqui no Brasil e nos países árabes. Tem diferença? Eu estive no Líbano, na Síria, em dezembro do ano passado, e eu pude ver a escassez que existe em relação a isso. Agora eles estão explorando outras coisas lá, tem shows para turistas, shows de salsa, shows de samba e cada vez menos a dança do ventre. Quer dizer, isso está diminuindo cada vez mais. No próximo programa, continuamos nosso especial sobre a dança do ventre, conversando com Márcia Kamasmi Dibi, que dá aulas no Esporte Clube Sírio. Chames TV tem o apoio cultural de Saraiva e TS Chara. Essa sala de bate-papo tem cada gata. Marina, onde podemos nos encontrar? Não, faltou energia! Use estabilizadores e no-breaks TS Chara. Energia com proteção total e certificado ISO 9001. TS Chara. Tem gente que quer um livro para relaxar, outros para trabalhar melhor. E tem gente que quer um livro e nem sabe disso ainda. Na Saraiva tem cultura, informação e diversão. Livros, CDs, DVDs e Blu-rays na mais completa rede de livrarias do país. São 100 lojas no Brasil inteiro e na sua casa. A Saraiva tem tudo o que você quer e muito mais. História, cultura, religião, gastronomia, negócios, festas e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Shams.